Você sabe quais são os 10 mandamentos que estão na palavra de Deus? Hoje nós vamos abordar esse tema, nós vamos ver quais são esses 10 mandamentos e as implicações que eles têm para nós nos dias de hoje. Fique conosco, assista esse vídeo, eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, é uma alegria, uma satisfação estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus e hoje nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que foram entregues ao povo de Israel. É verdade, está lá em Êxodo 34, 28. Os 10 mandamentos foram escritos por Deus em 2 tábuas de pedra e entregues ao povo através de Moisés. E esses 10 mandamentos eles têm servido como base para muitas leis que são estabelecidas no mundo todo hoje. E esses 10 mandamentos eles estão registrados lá em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Mas antes de nós vermos esses 10 mandamentos, quais são eles, quero convidar você, se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, por favor. Quais são os 10 mandamentos? Vamos ver então quais são os 10 mandamentos de acordo com esses textos, os textos de Êxodo e Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Vamos lá. Primeiro mandamento, não terás outros deuses. Esse é o primeiro mandamento. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho. E o 10º, não cobiçarás. Meu irmão e minha irmã, estes são os 10 mandamentos que estão na palavra de Deus. Agora quero fazer uma observação aqui muito interessante. Os 4 primeiros mandamentos, eles falam da nossa relação com Deus. E os últimos 6 mandamentos tratam da nossa relação com o próximo. Isso também me faz lembrar, certa vez, quando Jesus foi confrontado por um intérprete da lei, da seita dos fariseus, ele queria, na verdade, era testar Jesus, ele queria provar Jesus. E ele, então, pergunta para Jesus o seguinte, em Mateus capítulo 22, versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E versículo 37, Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja o que Jesus diz aqui, que destes 2 mandamentos, ou seja, amar o nosso Deus, amar o nosso Deus com todo o nosso ser e amar o nosso próximo como a nós mesmos, esses 2 mandamentos resumem toda a lei. E inclusive resumem os 10 mandamentos, é verdade, porque os 4 primeiros são direcionados a Deus. Os 6 últimos dos 10 mandamentos são direcionados ao nosso próximo. Então, veja que Jesus aqui resume os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Amar o nosso Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então Jesus aqui faz um resumo da lei e dos profetas. Agora, uma coisa interessante também sobre essa questão dos mandamentos, especificamente falando aqui dos 4 primeiros que dizem da nossa relação com Deus, foi interessante aqui a afirmação de Jesus em João capítulo 14, no versículo 15. Jesus diz o seguinte, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E no versículo 21 ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Veja só o que Jesus está a dizer aqui para nós. Ele resumiu a lei e os profetas em 2 mandamentos. Ele resumiu os 10 mandamentos em apenas 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E os 4 primeiros mandamentos dizem respeito
a nossa relação com Deus. Então, se nós amamos a Deus, nós vamos guardar os seus mandamentos. É isso que Jesus está nos dizendo. Então, a pergunta que fica para nós aqui é: Deus nos ama. Meu irmão e minha irmã, Deus te ama. Agora, a pergunta é: nós amamos a Deus? Deus te ama, mas você ama a Deus? Disso tudo que nós acabamos de ver aqui, nós podemos tirar a conclusão de que a maior evidência de alguém que realmente ama a Deus é a sua disposição em querer obedecer aos seus mandamentos. Não é verdade? Esses 4 primeiros mandamentos, eles revelam aspectos do que Deus requer, espera de nós, como evidência do nosso amor por Ele. Veja só, vamos analisar esses primeiros 4 mandamentos. O primeiro mandamento, vamos tomar por base aqui o texto de Êxodo capítulo 20. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O que Deus está pedindo para nós aqui? Ele está pedindo para nós aqui uma confiança exclusiva na sua pessoa. Por quê? Porque só existe um Deus verdadeiro, os outros todos são falsos. Por isso que Deus exige exclusividade na relação com Ele. Todas as coisas que nós depositamos a nossa confiança, torna-se o nosso Deus. Então, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, Ele verdadeiramente é o nosso Deus. Então, por isso esse primeiro mandamento diz que nós não podemos ter outros deuses diante do nosso Deus. E o segundo mandamento? O segundo mandamento, de acordo com Êxodo capítulo 20, versículos 4 a 6, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que Deus requer de nós aqui com este mandamento, onde Ele diz: não farás para ti imagem de escultura? Ele está falando aqui de uma comunhão íntima com Ele. É isso que nós precisamos ter com o nosso Deus. O ídolo ou a imagem é um subterfúgio para a incredulidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque crer em Deus envolve crer num Deus que é espírito, que é invisível. A palavra de Deus nos diz isso. Jesus disse que Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando o indivíduo tem incredulidade no seu coração, é mais fácil crer, acreditar numa imagem, porque ele está vendo, ele pode apalpar, pode pegar aquela imagem. Então a imagem acaba sendo um subterfúgio para a incredulidade. Só que Jesus disse isso para Tomé, que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, né? Então nós precisamos, na nossa caminhada com Jesus, nós precisamos crer para ver. Nós não devemos testar Deus pedindo para ver, para depois crer. Então isso é muito importante também nesse processo. Por isso esse mandamento aqui de não farás para ti imagem de escultura nenhuma. E aqui o texto nos diz que o castigo de Deus em relação a isso é severo, mas a sua bondade é infinita. É isso que ele quer dizer aqui quando ele diz que ele visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas ele também faz misericórdia até 1000 gerações. O que isso quer dizer? Que nós vamos fazer uma contagem aqui das nossas gerações, nós que conhecemos o Senhor Jesus e que não adoramos mais ídolos e imagens? Não, de forma alguma. O que esse texto está nos mostrando é que o castigo de Deus ele é severo, mas a sua bondade é infinita para aqueles que têm uma comunhão íntima e pessoal com Ele. É interessante que esse texto diz que Deus é zeloso, Ele tem zelo. Aqui essa palavra poderia ser traduzida por ciúmes, mas não ciúme no sentido negativo, pejorativo, ciúmes no sentido positivo, ou seja, de que Deus realmente deseja ter comunhão conosco. Por isso que eu digo que esse mandamento implica em comunhão íntima com o nosso Deus. Não farás para ti imagem de escultura, significa isso. Vamos adorar ao nosso Deus, vamos confiar no nosso Deus, vamos depositar a nossa confiança no Senhor. E o terceiro mandamento? O terceiro mandamento, de acordo com Êxodo capítulo 20, versículo 7, diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que Deus está requerendo de nós aqui através deste mandamento? Uma reverência diante da revelação do nosso Deus.
O nome de Deus revela a sua identidade. Ele disse isso para Moisés, quando Moisés perguntou qual era o nome dele, ele falou isso para Moisés, ele disse, meu nome é Yahvé, Yahweh ou Jeová, como nós queremos dizer. Esse nome significa eu sou o que sou, né? Então o nome de Deus revela a sua identidade. O nome de Deus revela a sua pessoa, a sua imagem, a sua reputação. Por isso nós não devemos tomar o nome do Senhor em vão. Como que eu posso tomar o nome do Senhor em vão? Se eu faço uma promessa falsa usando o nome do Senhor, eu estou tomando o nome do Senhor em vão. Ah, juro por Deus, né? Eu estou tomando o nome de Deus em vão. Pronunciá-lo de forma hipócrita ou leviana. Ai meu Deus, ai Jesus o tempo todo. Eu posso estar com isso tomando o nome do Senhor em vão. Ou amaldiçoar, blasfemar alguém envolvendo o nome do Senhor. Isso também é tomar o nome do Senhor em vão. O Senhor zela pelo seu nome. E no Novo Testamento nós vemos como é importante isso, como é determinante isso. O nome de Jesus tem poder, o nome de Deus tem poder. Jesus, o seu nome tem todo o poder. Há poder no seu nome, né? Então nós precisamos zelar por isso, zelar pela santidade do nome de Deus. Não é isso que está lá na oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Então nós temos que ter esse cuidado em relação ao nome do nosso Deus. Nós temos que santificar, honrar, respeitar o nome de Deus porque ele é sagrado. E o quarto e último mandamento, meu irmão, o que Deus requer de nós? De acordo com Êxodo 20, versículos 8 a 11, o quarto mandamento é o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Para o povo de Israel no Antigo Testamento, a observância, a guarda do 7º dia, o dia de sábado, ele era um sinal de que o povo pertencia a Deus. E o povo então deveria santificar, separar, consagrar esse dia ao Senhor. Isso lembrava a libertação deles da terra, do cativeiro. Lembrava também a criação, quando Deus então santificou o dia 7º, depois de ter terminado toda a criação, de acordo com o texto lá de Gênesis. O que significa sábado? A palavra sábado significa descanso. Nós, como crentes em Cristo, nós temos que ter em 7 dias nós temos que ter um dia de descanso. Nós precisamos separar esse dia para descansar e buscar ao Senhor, mostrando que o Senhor é prioridade na nossa vida. É claro, meu irmão e minha irmã, que todos os dias devem ser consagrados, todos os dias da nossa vida devem ser consagrados e santificados ao Senhor. Mas em um dia, em 7, nós precisamos separar para descansar e para buscarmos o nome do nosso Deus. Então veja só, esses mandamentos todos, eles têm este significado na nossa vida. E quando nós aqui fazemos isso, nós estamos então mostrando que nós amamos o Senhor. Se nós santificamos a nossa vida ao Senhor, como é esse quarto mandamento, que é a questão da consagração de um dia específico ao Senhor, né? Se nós santificamos os nossos dias ao Senhor, consagramos a nossa vida a Deus, se nós temos reverência diante do nome do nosso Deus, se nós depositamos a nossa confiança no Senhor, se nós declaramos que a nossa fidelidade a Deus, de que somente Ele é o nosso Deus, nós estamos mostrando que nós amamos o Senhor. Meu irmão e minha irmã, Deus te ama. Mas você ama o Senhor? A maior evidência de alguém que realmente ama a Deus é a sua disposição em querer obedecer aos seus mandamentos. No próximo vídeo,
Na próxima segunda-feira, nós vamos analisar os 6 últimos mandamentos e vamos continuar então essa reflexão sobre os 10 mandamentos. Eu convido você a assistir esse vídeo. Também convido você, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, por favor, porque isso é muito importante para nós. Meu irmão, fique bem, fique em paz, fique com Deus.